Nós vamos meditar um pouco sobre a questão de voto. Hoje pela manhã, os que receberam um áudio, em que ministrei, esse áudio ele foi gravado ainda pela madrugada, antes que o dia nascesse, quando eu estava em oração e ministrei essa mensagem às pessoas que com certeza as ouviram. E eu falei no capítulo 28 do Gênesis, e isso foi tão forte, irmãos, dentro de mim, que eu gostaria de compartilhar com você essa noite. Gostaria de falar um pouco sobre a questão de voto. O que é voto? Voto é um comprometimento do homem para com Deus e para também com os homens. Então abra comigo, por favor, a sua Bíblia, no livro do Gênesis, capítulo de número 28, versículos de número 10. Gênesis, capítulo 28, versículos de número 10. Aleluia, glória a Deus. Não se esqueça que você está no mês de muita bênção, né, irmãos? E que você precisa estar declarando a palavra de Deus. Aleluia. Diz assim o versículo de número 10 a seguir: Jacó partiu de Berseba e foi para Harã. Chegando a determinado lugar, parou para pernoitar, porque o sol já havia posto. Tomando uma das pedras dali, usou-a como travesseiro e deitou-se. E teve um sonho no qual viu uma escada apoiada na terra, e o seu topo alcançava os céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Ao lado dele estava o Senhor, que lhe disse: Eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão, e o Deus de Isaque. Darei a você e a seus descendentes a terra na qual você está deitado. Seus descendentes serão como o pó da terra, e se espalharão para o oeste e para o leste, para o norte e para o sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e da sua descendência. Estou com você e cuidarei de você aonde quer que vá, e eu o trarei de volta a esta terra. Não deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. Amém, amados? Então tem aqui o versículo 15 para a gente já poder pegar uma base em relação a esta mensagem. Quando nós falamos de Jacó, nós entendemos que a sua passagem e o seu relato pelas Escrituras Sagradas, diante do nascimento de Jacó com o seu irmão Esaú, Jacó ele precisou sair de sua terra, precisou sair do meio de sua parentela também, assim como o patriarca Abraão, para uma nova história. Irmãos, quando nós lemos a Bíblia, quando nós paramos para ler a palavra, ou como vocês estão sentados, atento às Escrituras, nós precisamos criar em nós uma expectativa para que a palavra de Deus nos oriente. Nós não podemos permitir estar simplesmente aqui hoje, sentados, para passar um tempo. Você precisa já criar uma expectativa aí aonde você está, porque a palavra de Deus já está em evidência, já está em posicionamento aqui no mundo, e Deus, por certo, tem algo para a sua vida. Deus, por certo, Ele vai nos orientar diante daquilo em que nós vamos conseguir nos destacar e conseguiríamos, irmãos, obter resultados positivos na nossa caminhada e na nossa trajetória. A palavra mostra que dentro desse contexto da vida de Jacó, ele precisou sair por causa de uma perseguição que se levantou contra a sua vida. Você bem sabe que Jacó, ele recebe a bênção no lugar do seu irmão, e por ele receber aquela bênção, a primeira bênção, a primogenitura, que era destinada ao primeiro filho, o direito da bênção está sobre alguém que dele deliberaria para todas os demais ou para toda a família. Quando Jacó ele recebe esta bênção, situações se levantam.
coisas se posicionam, irmãos, para poder parar, para que Jacó não exercesse a bênção que ele havia recebido. Aí eu me pergunto, se Jacó tivesse sido parado diante daquelas situações que se levantaram, para que valeria ser abençoado? Se Jacó não tivesse conseguido concluir o seu trajeto, se Jacó não tivesse conseguido alcançar o que ele e Deus havia proposto para ele, para que ter a bênção? Para que estar de posse da bênção, se eu não consigo executar algo, ou eu não consigo atingir um objetivo? Amém, amados? Então Jacó, ele estava abençoado, debaixo de uma cobertura de bênção, tanto da parte de Deus, quanto da parte dos seus pais, porque a sua mãe também havia entrado na linhagem, ou na condição de lhe abençoar. E quando Jacó recebe essa bênção de Isaac, irmãos, Deus, através do que ele havia prometido a Abraão, que da família de Abraão, que da família, da linhagem de Abraão, o Senhor, ele povoaria a terra, e que toda a descendência de Abraão seria bendita por ele. Então preste bem atenção que quando no começo, lá no Gênesis capítulo de número 12, o Senhor se manifesta a Abraão, o Senhor aparece a Abraão e diz a Abraão que faria dele uma grande nação, e que dele sairia uma nação poderosa, e a descendência de Abraão seria bendita. A palavra de Deus, ela não ficou parada em Abraão, ou não ficou estagnada. A bênção de Deus chegou a Abraão, e de Abraão passou para a sua descendência. Mas olhe só, irmãos, que interessante. Deus havia falado, e o que Deus fala, Deus não volta atrás. Mas homens que ouviram a palavra, homens que ouviram a promessa, eles precisavam se posicionar diante daquilo do que Deus havia falado, para que o objetivo de Deus fosse realizado. Quando Deus disse a Abraão para sair de sua parentela, Abraão teve que se submeter a Deus e obedecer saindo de sua parentela. Quando a bênção de Deus agora está sobre Abraão, e de Abraão agora chega para a sua descendência, que é para Isaac, e agora nós estamos no desfecho de Jacó, aonde Jacó foi abençoado somente com a lembrança do que Deus havia prometido alguns anos atrás. Então quando Isaac ele põe a mão sobre Jacó, pensando que é Esaú, e determinando que ele governe, o abençoando para que ele seja cabeça e não cauda, dizendo que ele estaria sempre por cima e não por baixo, isso já era uma bênção que estava em linha com um propósito divino. Ou seja, você que está aqui hoje precisa, há uma necessidade de você pensar como Deus pensa, principalmente ao teu respeito. Porque, irmão, se você não pensar o que Deus pensa ao teu respeito, você na vida acaba tendo algumas dificuldades em que você fica perguntando: e agora o que eu vou fazer? E agora o que será de mim? Aí entra naquela velha questão que nós muitas das vezes usamos na palavra: quem poderá me socorrer, ou quem vai poder me ajudar? Quando nós não sabemos, amados, daquilo que Deus falou, daquilo que é um propósito de Deus para a nossa vida, nós perdemos muito o tempo. Deus não havia prometido algo a Abraão, e agora chega em Jacó para que aquilo não fosse nada. Preste bem atenção, que a bênção estava sobre Jacó, mas com o objetivo de ele prosseguir, para que o que Deus havia prometido, irmãos, pudesse chegar hoje até nós. Então Jacó, ele se submete àquilo, recebe a bênção, e Jacó agora trilha um caminho, e esse caminho de Jacó é um caminho aonde ele estava correndo perigo de vida, porque Jacó estava agora como foragido, Jacó estava agora jurado de morte, e Jacó também se viu longe de sua casa e longe dos seus.
Uma pessoa, irmãos, que está jurada ou sob juramento de morte, não tem familiares por perto, sente solidão e percebe que amigos não tem, percebe que pessoas que podiam contar com o seu sucesso ou compartilhar alguma situação agora não acha. Amados, é a pior situação que o ser humano pode se ver ou pode se encontrar. Não sei se alguém aqui nesta noite, neste culto, já se deparou em uma situação de solidão, aonde você procura alguém, aonde você quer alguém para poder compartilhar alguma situação da sua vida e você não encontra. Irmãos, isso é muito difícil. Amados, isso dói na alma, porque a alma ela quer sentir amparo, e muitas das vezes nós não encontramos esse tipo de amparo nas pessoas. Mas lembre que assim como Deus tinha uma palavra liberada na vida de Jacó, Deus tem uma palavra liberada na sua vida. Deus liberou uma palavra na sua vida, e o propósito de Deus na sua vida vai ser completado em nome de Jesus. Deus não tinha por que trazer recordação ou renovar uma expectativa de uma promessa se Jacó fosse morto. Hoje nós estamos vendo um lado oposto da história de Jacó, porque muitas das vezes quando eu falo nós, me incluindo também na forma de pregar, na forma de ministrar os sermões, a gente vê, irmãos, sempre Jacó como alguém que usurpou, sempre Jacó como alguém que foi o errado, sempre alguém que estava debaixo de delitos, mas que Deus mudou a história de Jacó. Irmão, nós precisamos entender os dois lados. Essa mensagem, ela colocada na balança, ela está pesando. Assim como hoje nós estamos vendo que havia uma palavra liberada tanto da parte dos pais, do pai, o patriarca Isaac, para a vida do filho, quanto era a vontade de Deus. Preste bem atenção que tudo aquilo que Deus prometeu, ou tudo aquilo que Deus ainda Ele promete, porque há promessas do Senhor que já foram manifestadas, mas há coisas que Deus já proferiu e que ainda não aconteceu na vida das pessoas. Não é porque Deus não quer, é porque as pessoas ainda não sabem que aquilo está disponível para a vida dela. Falar de coisas que estão disponíveis para a vida das pessoas é aquilo que muitas das vezes, irmãos, quando sai no mercado, por exemplo, no varejo, ou enfim, em qualquer outro meio de comércio, algum aparelho, algum tipo de alimento, enfim, algo em que as pessoas, elas começam a usufruir e outros não. E muitas das vezes, quando a pessoa, ela tem o primeiro contato com aquilo, seja um alimento, seja um objeto, e seja, enfim, qualquer outra coisa, que ela tem o primeiro contato, para ela vai ser novo, mas para outras pessoas já não são mais novo. Por exemplo, alguém que hoje tem aí a última geração de smartphone, alguém que já está usufruindo desde quando a Apple ou uma outra empresa lançou um aparelho. Mas tem muitas pessoas que ainda não teve o contato e sequer viu a imagem de um smartphone lançado pela Apple ou por uma outra empresa. E quando, irmãos, a pessoa tem o primeiro contato com esse smartphone, com esse aparelho, não quer dizer que aquele aparelho acabou de ser feito. Aquele aparelho já existia. As pessoas que sempre colocaram o obstáculo para poder alcançar aquele aparelho. Alguém compreendeu o que eu quis dizer? Então as bênçãos e as promessas do Senhor já foram liberadas. Uma meia dúzia, entendeu? As bênçãos de Deus ao teu respeito já foram liberadas. Agora você que está aqui hoje precisa querer se preocupar com isso. Se preocupar, amados, para que outras pessoas não sejam alcançadas e você fique para trás. Porque se coisas já existem, bênçãos já foram manifestas e ainda você não está usufruindo, não é porque as bênçãos não existem, é porque você as desconhece. E isso, irmãos, tem tudo a ver com o que nós estamos falando a respeito de Jacó,
porque a bênção já existia. Para Jacó era uma situação nova. Jacó, amado, ele foi colocado no caminho da promessa, e agora ele também tem a grande responsabilidade de fazer com que a promessa seja concluída. Porque eu vejo diante desse texto bíblico, diante desse plano de fundo, quando Isaac abençoa a Jacó, e quando Jacó sai dali alegre, com aquela bênção da primogenitura, irmão, Jacó se sentiu no momento realizado. Jacó disse: agora consigo, eu estou de posse da bênção maior que possa existir. O meu pai me abençoou nos momentos finais, nos últimos dias de sua vida, nos momentos finais da sua velhice, ele me abençoou. Então eu tenho a bênção do Senhor sobre mim. E aqui, irmãos, criou uma expectativa em Jacó, porque Jacó agora entendeu que ele estava de posse, ele agora era um agente de promessa, ele agora era alguém que estava carregando a promessa e também o peso de ser abençoado. Porque alguém que tem a promessa, ele carrega consigo o peso da promessa. E sabe qual é o peso da promessa, irmãos? Os compromissos e os comprometimentos. Irmãos, não quer dizer que você é abençoado, presta bem atenção aqui, por favor. Não quer dizer que você é abençoado e que tudo está acabado, não. Não é porque você ouviu que você já tem, não é porque você ouviu que você já pode, não é porque você já ouviu que você já conhece, que você agora vai parar, que você agora vai estacionar e Deus vai se encarregar de fazer, se Ele quiser. Não, irmãos, alguém que tem a bênção sobre a sua vida precisa se mover à altura daquilo que está carregando. Quando alguém, amados, um exemplo, vem comigo por gentileza, um carro forte, ele carrega a riqueza de muitas pessoas, e principalmente num banco, dentro de alguns carros fortes, ali está, irmãos, muitos valores, que muitas das vezes, em número ou em números digitais, aquele valor aparece sem existir. Por exemplo, quando você, eu já volto para concluir o meu raciocínio do carro forte. Quando você chega num caixa de um banco e você vai lá tirar o saldo de sua conta, você tem lá alguns valores, alguns zeros, né? Aleluia. Meia dúzia concordam. Eu não disse que tem lá um zero, não, mas eu disse que lá tem alguns zeros. Para existir um zero, amado, tem um número na frente, que não é zero. E você pode ver o número que você quer que esteja na sua conta agora, acompanhado de vários zeros. Obrigado. E ali, amado, quando você se depara naquele caixa, e você passa o leitor do seu cartão e faz um processo, e aparece o seu saldo positivo, aí o que acontece? O caixa ali está dizendo quanto tem, mas não é porque o caixa está dizendo que quanto tem, que o seu dinheiro está naquela máquina, que tudo que você tem está ali, porque você pode ter muito valor, que o caixa daquela máquina não comporta o tamanho ou a quantidade de cédulas que na sua conta está disponível. Então, por que alguém, quando quer fazer um alto saque em até algumas agências bancárias, tem que fazer uma reserva antecipada? Porque o número existe, você vê, você sabe que tem, mas para poder usufruir esse valor, dependendo do valor, você tem que procurar o seu gerente, acioná-lo para que ele mande trazer o valor para a agência para você, enfim, fazer uso. A mesma coisa, irmãos, é com alguém que tem a promessa.
Alguém que leva a promessa na sua vida é alguém que está, irmãos, que tem que estar consciente do peso dessa promessa. Um carro forte, amados, quando está carregando aqueles valores, aqueles malotes de dinheiro, eles não estão ali, irmãos, desarmados. As pessoas que cuidam daquele transporte, elas estão dentro de um carro que é contra a bala, que é contra alguma situação de furto, e as pessoas que executam o translado, o transporte, são pessoas também, queridos, que sabem o risco que elas estão correndo. Elas têm consciência, então elas andam armadas com armas de fogo, elas andam com uma proteção no peito e nas costas contra a bala, que é o colete. Elas andam, amados, equipadas. Sabe para quê? Porque elas estão conscientes do peso que elas estão carregando. Alguém com a bênção de Deus na sua vida precisa andar, se comportar diante dessa realidade. Jacó, alguém que tinha a bênção, Jacó, alguém que estava com posse da bênção, ele não esbanjou da bênção, jogando de qualquer jeito. Não, amados. Jacó, num determinado momento, quando ele chegou, aqui no versículo de número 19, diz assim, versículo 18: na manhã seguinte, Jacó pegou a pedra que tinha usado como travesseiro, colocou-a em seu pé como coluna e derramou óleo sobre o seu topo, e deu o nome daquele lugar, Betel, que antes era conhecido anteriormente como a cidade de luz. Então aquele lugar que Jacó estava, era um lugar, irmãos, que para ele era desconhecido. Ele sabia do trajeto, por onde poderia ir, mas era um lugar totalmente desconhecido para moradia. Mas Jacó, ele precisou ser despertado para aquela posição ou para aquilo que ele tinha. E nesta noite eu percebo que com esta palavra, o objetivo de Deus na sua vida é lhe despertar para a bênção que está sobre a sua vida. Você, querido, é alguém que está de posse de uma grande bênção. Você é alguém, querido, que carrega a bênção do dar certo. Você é alguém, queridos, que carrega a bênção do Deus Todo-Poderoso. Então a Bíblia diz que quando Jacó, ele agora está diante dessa bênção, carregando esta bênção, ele vai caminhando, a noite o dia se passa, o sol se esconde e a noite chega. Jacó para bem nessa região aqui, já tinha um tempo que ele estava caminhando, e esse lugar agora é Luz, aonde tem esse nome aqui conhecido pela palavra. E quando Jacó, ele pega uma pedra daquele lugar e faz por travesseiro, Jacó está cansado, Jacó está exausto, e Jacó agora precisa ter cuidado, porque ele está jurado de morte. Uma pessoa que está jurada de morte, irmãos, aqui na frente por favor, ela não fica desapercebida. Alguém que foi jurada de morte, ela está atenta. Você sabe que uma pessoa, quando ela vive a adrenalina do juramento de morte, ela sequer dorme. Alguém que está, querido, sob juramento de morte, sequer vai dormir. Mas Jacó estava tão cansado, que ele adormeceu. Ele adormeceu ao ponto do que Deus aproveitou aquela situação e se manifestou a ele. E Deus mostrou que havia uma ligação, que era aquela escada que ligava a terra ao céu. Ou seja, havia uma ligação entre Deus e Jacó. Deus, irmãos, Ele tem compromisso em lhe fazer chegar aonde é o teu destino, aonde Ele te chamou, aonde Ele te convocou, querido. Tudo vai dar certo em nome de Jesus. Vamos sentar.
Aleluia. Então agora Jacó, ele adormece. E quando Jacó adormece, diz que Jacó agora vê uma escada que liga o céu à terra. E anjos de Deus. Anjo é o quê? Mensageiro, protetor. Enfim, anjos, de acordo com Hebreus 1,14, são espíritos ministradores. Alguém que está a serviço de alguém. E eu vou dizer para você, para lhe alegrar, esse alguém que está a serviço de alguém, são anjos a serviço da igreja, são anjos a serviço de sua vida. Proteção, mensagem de Deus está fluindo nesse lugar. Aleluia. Então a Bíblia mostra que Jacó, ele agora é despertado, e ele percebe que há uma escada que liga a terra, e que anjos de Deus sobem e descem. E quando ele vê isso, irmãos, ele percebe que o Senhor manifesta a ele, dizendo o quê? Eu vou ser com você. Preste bem atenção no que Deus diz a Jacó. Eu vou ser com você. Vamos examinar isso na Bíblia? Abre a sua Bíblia, por favor. Versículo 13. Ao lado dele estava o Senhor, que lhe disse: Eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão e o Deus de Isaque. Darei a você e a seus descendentes a terra na qual você está deitado. Seus descendentes serão como o pó da terra, e se espalharão para o oeste e para o leste, para o norte e para o sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e de sua descendência. Agora olha o que o Senhor diz no versículo 15 para Jacó: Estou com você e cuidarei de você aonde quer que vá. Eu o trarei de volta a esta terra, não o deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. Irmãos, nós precisamos ter consciência daquilo que Deus já nos falou. Irmãos, o que é que nos traz esperança? Sabe o que a Bíblia diz, irmãos? Que nós precisamos ter a mente. Ter a mente é estar com a mente com aquilo que nos traz esperança. Sabe, amados, que é muito bom quando nós lembramos de algo que nos dá ânimo. Por exemplo, eu costumo sempre falar, porque isso é um fato, que o que dá muito ânimo nas pessoas é dinheiro, ou na semana de pagamento. Meu Deus, tem pessoas que na semana de pagamento, irmãos, até sonham, já gastando dinheiro. E uma coisa que ainda é mais forte, dentro desse contexto do pagamento, é no dia. Ou seja, um dia que antecede o dia do pagamento. A pessoa que me fala: rapaz, amanhã é dia 5, ou amanhã é dia 15, amanhã é dia 30, enfim, o dia que você recebe, você vai dormir um dia antes e você fica na expectativa, querendo que o dia chegue. Para quê? Para você ter o gosto de pegar o dinheiro na mão. Sabe o que é isso, irmãos? Colocar expectativa. Trazer até você, ou permitir que na sua vida estejam coisas que te tragam esperança. Agora, irmãos, quer ver um crente viver uma vida de derrota? É quando ele não vive com expectativa naquilo que Deus tem sobre a sua vida. Você sabia que no dia de hoje muitas pessoas levantaram o dia, acordaram nesse dia e sequer pensaram: Pai, você me ama. Sequer pensaram. Irmãos, enfrentaram o dia como se não existisse Deus na sua vida. Eu estou dizendo que crentes fizeram isto. Eu comecei um processo de um posicionamento na madrugada de hoje, antes que o dia nascesse. Era quase uma e pouca da manhã, quando eu me posicionei de pé, acordado, em oração. E foi pegando quase 2 horas da manhã e eu estava diante de algo que eu me posicionei. Irmãos, e durante todo o dia, aquilo batia no meu espírito, aquilo vinha como reflexo, e eu conseguia viver durante o dia como se eu estivesse naquele momento de oração, quase 2 horas da manhã.
trazer, amado, aceso aquilo que existe a teu respeito. Trazer, queridos, aquilo que Deus falou ao teu respeito, te faz correr pelo Espírito, te faz, amado, voar pelas asas da fé. Agora, queridos, se você é um crente que vive sem se preocupar com aquilo que Deus falou, quando eu falo preocupação, não é ficar, meu Deus, não, amados, é ter a mente ocupada. Deus liberou uma palavra no culto de domingo, eu preciso, irmãos, meditar nesta palavra, o Senhor me orientou, enfim, ter aquilo que Deus disse ao teu respeito. Deus hoje está falando que você é alguém abençoado e que está, querido, debaixo de uma bênção. Sabe o que tem que resultar? Amanhã você precisa, querido, degustar. Você precisa, querido, amanhã ficar se alimentando desta verdade. Há uma bênção sobre a minha vida. E sabe o que você vai fazer, irmãos? Você vai se posicionar para aquilo que Deus falou, não dá errado. Porque o único que pode te levar para um caminho que Deus não tem e Deus não quer é você mesmo. Olha só, o caminho de Deus na vida de Jacó não foi de maldição. Ah, pastor, mas ele estava pagando pelo que ele fez. Ah, pastor, Jacó, ele saiu dali e foi para as terras dos parentes de sua mãe. Chegou lá na casa do seu tio Labão. Ele trabalhou 14 anos. Irmãos, tudo já estava num script escrito por Deus. O caminho de Jacó, irmãos, em nenhum momento foi um caminho para que lhe desfavorecesse. Porque alguém que está com uma bênção, aonde ele chegar, ele é abençoado. Não sei se você já entendeu o que o Espírito ministrou agora. Mas Jacó, ele podia ficar 7, 14, 21, enfim, ele podia ficar até os seus anos de vida se findar ali nas terras do tio. Jacó estaria em prosperidade de vida, porque ele estava com a bênção. Quantos aqui são abençoados? Amados, você precisa saber disso. Você que tem o conhecimento, ou você que tem a certeza de que você é abençoado, irmãos, na sua vida, tudo é uma bênção. Agora, a pessoa que não sabe que é abençoada, ela fica correndo atrás de bênção. Não, por isso que a Bíblia diz que as bênçãos te acompanharão. Sabe por que as bênçãos vão me acompanhar? Porque depende de mim, depende de você. Eu já sei que eu tenho posse da bênção. Eu não vou ficar ligando com a bênção para ela vir. Não, eu sou consciente, eu estou andando, as bênçãos estão acontecendo. Eu estou fazendo, as bênçãos estão acontecendo. Eu estou comprando, as bênçãos estão acontecendo. Eu estou correndo, as bênçãos estão acontecendo. Aleluia! Mas para isso se manifestar na sua vida, você precisa entender que a bênção está em você. É a mesma coisa, queridos, se você for fazer um bolo, e quando você chegar lá, se você começou a fazer o bolo, é porque você tem todos os preparativos. Nós precisamos saber, irmãos, que nada nós teremos falta. Você pode declarar isso? Dá um tchauzinho aqui para frente. Vamos dar um tchau aqui para o pastor. E diz: nada eu tenho falta. Você precisa entender que você é alguém que Deus já lhe abençoou antes de você existir. Abre por favor em Efésios 1:3. Glória a Deus. Efésios 1:3. A palavra de Deus diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual, esse Deus, nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Sabe o que é isso? Você é alguém que já antes de existir, já passou a existir abençoado. Mas talvez isso
fere um pouco o teu ouvir, ou a tua audição, porque você vai agora pensar na tua velha vida, naquela vida que você não tinha a natureza de Deus, e você vai falar assim: puxa vida, pastor, mas eu sempre sofri na vida. Amados, você sofria porque você desconhecia disso. É aquilo que eu falei do aparelho do telefone, do smartphone. Não quer dizer, amado, porque você não tem um smartphone, um S5, um S6, enfim, um último aí, que ele não existe. Ele ainda não está na sua mão, mas ele já está no mercado já há muito tempo. Agora, as pessoas deixam de ter, porque elas vivem, irmãos, como se Deus não as tivesse ainda abençoado. Deus já te abençoou com toda sorte de bênção. Abra, por favor, em Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1, por favor. Aleluia. Glória a Deus. Versículo de número 15. Perdão, irmãos, é capítulo 2 do Gênesis. Versículo 15 diz assim: o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Gênesis 2,15 está dizendo que Deus colocou o homem aonde? No jardim do Éden, para fazer o quê? Cultivar e cuidar dele. Preste bem atenção. Você já parou para prestar atenção no que é um jardim? Um jardim, irmãos, não é terra seca. Um jardim não é um lugar onde está sem provisão. Versículo de número 10. Versículo de número 10 do mesmo capítulo 2 do Gênesis. Olha o que diz o versículo acima. No Éden nascia um rio que irrigava o jardim e depois se dividia em 4. O nome do primeiro é Pison. Ele percorre toda a terra de Havilá, onde existe ouro. O ouro daquela terra é excelente. Lá também existe o bedélio e a pedra de ônix. O segundo que percorre toda a terra de Cuxi. E Gion, o terceiro que corre pelo lado do leste da Assíria, é o Tigre. E o quarto rio é o Eufrates. Irmãos, isso aqui é o que Deus fez. Sabe do que, querido? Sabe antes de quem? Do homem. Eu estou lhe mostrando que antes de você existir, já existia para a sua vida provisão necessária para você desfrutar. Você sofreu antes, sofreu, quero concordar com você, mas porque você não sabia disso. Você sofreu antes, sofreu, porque você ainda não tinha o Senhor Jesus na sua vida. Mas hoje, as verdades da palavra é você apresentada, as verdades da palavra a você é mostrada. Cabe você ou não querer viver no período de ignorância. Diz para você mesmo, bate no seu peito e diz: eu usufruo hoje o melhor de Deus. Deus fez tudo, irmãos, pensando em quem? No homem. Nós pais nos preocupamos muito com os nossos filhos. Meu Deus, para mim estar aqui pregando para vocês, irmãos, dentro de mim precisa entender que os meus filhos estão protegidos, porque tem alguém que depende de mim, que são os meus 3 filhos. Amados, quando eu levanto de manhã, eu posso esquecer de orar por mim, coisa que eu também não esqueço. Deixa eu contar para vocês um segredo. É segredo porque ninguém sabe, vocês vão saber. Sempre, quase sempre, não é todos os dias, mas quase sempre quando eu me levanto para ir trabalhar, eu entro no meu carro, eu venho orando em outras línguas, orando pelo Espírito, falando com Deus no Espírito, e ligo o meu som, que eu gosto. Eu entrei no carro, irmãos, eu sou adepto à música. Eu liguei, entrei no carro, o meu aparelho de som tem que ser acionado.
Então ali eu já ligo tudo, enfim, aqueci o motor, estou indo. Irmãos, e quase todos os cruzamentos eu vejo o inimigo passar com carros na minha frente e uma voz soar dentro do meu carro, dizendo assim: eu vou te matar. Irmãos, e quando eu vejo aquilo, eu percebo que o diabo, ele baba. Você sabe o que é um cachorro babar? Assim, amado, de escorrer com tanta raiva de alguém. Eu vejo o diabo assim. Eu me posiciono, levanto as minhas mãos dentro do carro e digo assim: diabo, na minha vida você não vai tocar. Satanás, no meu carro você não vai tocar. Oh, porque eu sou guardado pelo Senhor. Sabe, irmãos, o diabo fica com raiva porque eu não vejo essas coisas e eu fico quieto. Não, irmãos, eu mostro para ele que eu já sei das armas são dele. Quantas vezes eu não estou andando com o meu carro e eu ouço um trem pipocar no carro daqui, uma zoada pipocar de lá. Irmãos, eu coloco a mão no capô do carro, lá na frente, no painel ali do carro, e digo assim: carro, você não vai quebrar, no nome de Jesus. Amado, parece loucura, mas tem dado certo para mim. Tem dado certo. Um dia eu estava, queridos, indo para Sorocaba, uma zoada terrível começou. Eu coloquei a mão no painel do carro e falei assim: motor, em nome de Jesus, você não vai soltar nenhum parafuso, você não vai passar óleo. E comecei, irmãos, dizendo tudo: você vai em paz, você vai voltar em paz, você não vai quebrar, eu não vou ter gasto com você, eu não vou ter gasto com mecânica. Enfim, irmãos, nada deu errado. Sabe o que é isso, queridos? Quando sabemos o que é nosso de direito. Você precisa viver amanhã diante do que você aprendeu hoje. Mas sabe por que muito crente sofre no dia seguinte? Porque ele desconsidera tudo que ele ouviu. Um culto como esse, amado, é para você ficar assim, com os olhos estatalados e com o coração aberto, com o ouvido bem receptível, o coração bem absorvente, para absorver a palavra e dizer: eu vou viver nessa verdade, porque o que eu estou dizendo para você é a verdade da palavra. E sabe o que Jesus diz em João 8,32 a respeito da verdade da palavra? Conhecer a verdade da palavra e ela liberta. Tem coisas que na sua vida você estava preso, a partir de hoje você foi livre. Acho que 2 levantou a mão, um disse. Eu vou dizer de novo, porque a vontade de Deus é que todos nós sejamos libertos de coisas que nos prendem. Uma libertação, irmãos, não se dá somente de um vício, não. Uma libertação não se dá somente de algo em que nós julgamos pela religião, que é muito forte. Deus precisa me libertar, não. Quando eu ouço as verdades da palavra, coisas em mim começam a ser destravadas. Levante a mão aqui para mim, levante a mão. Coisas estão sendo destravadas a partir de hoje. Você está ficando livre, você é livre. Coisas na sua vida estão começando a dar certo a partir de hoje. Coisas na tua vida, continua com a mão lá em cima. Coisas na tua vida começou a destravar. Eu já ouço o teu espírito destravando. Eu já ouço o barulho, querido, que coisas começaram a destravar. Coisas começaram a destravar. Porque a verdade da palavra chegou. A bênção de Deus está sobre você. Aleluia! A bênção de Deus está sobre você. Está sobre você. Mas, pastor, é o teu pensamento, é o pensamento de alguns. Eu tenho muita dificuldade de viver isso que Deus tem para mim. O que eu faço? Procurar ir para o culto com mais atenção na pregação. Pastor, eu sou uma pessoa que até entendo o que Deus fala na igreja, mas sabe, na minha vida não dá certo. É você começar a ficar atento com o que você está entendendo. Porque, irmãos, tudo aquilo que eu entendo, rapaz, se eu for fazer, dá certo. Irmãos, eu nunca construí uma casa.
Eu nunca construí um avião. Eu nunca confeccionei um carro, um automóvel para andar. Desses aí que a gente tem, que a gente compra. Mas deixa eu te falar uma coisa. Se eu começar a ler os laudos de como fazer, se eu começar a acompanhar os engenheiros, se eu começar a acompanhar a execução, irmãos, eu não vou muito longe para começar a executar aquilo que eu vi, aquilo que eu ouvi e aquilo que eu vi. Você não entendeu? Eu vou te ajudar. Fé vem pelo ouvir. Você pode sair hoje construindo uma nova vida, porque a palavra te orientou como fazer, você viu como faz, você leu como faz, você atentou como faz. Agora é hora de executar aquilo que a palavra de Deus está dizendo. Que culto maravilhoso. Quantos alcançados por essa palavra? Aleluia, eu também estou muito alcançado hoje. Aleluia. Concluímos Jacó, para eu já concluir, está beirando 9 horas. Olha que bênção, né? O culto está cedo hoje, aleluia. Então a Bíblia diz que Deus disse a Jacó, versículo 15 do capítulo 28. O que é que Deus disse? Volte lá comigo na sua Bíblia, Gênesis 28, versículo 15. Estou com você e cuidarei de você aonde quer que vá, e eu o trarei de volta a esta terra. Não deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. Irmãos, isso é muito bom saber disso. Alguém está com você aonde quer que você esteja. Eu vou melhorar a frase, porque alguém pode ser qualquer um. Preste bem atenção. O Senhor está com você. O Senhor Jeová está com você. Jesus, o Senhor Jesus está com você. Deus, o El Shaddai, o Elion, o Adonai, o Rapá, o Jireh está com você. Enquanto, querido, aquilo que Ele prometeu não se realiza, Deus está com você. Deus está pegando com você. Deus é com você. Aleluia. Agora, cabe você amanhã querer viver uma vida de derrota. Rapaz, se Deus está dizendo que é com você, que Deus está com você, resolva de uma vez por todas essa questão. Saia daqui dizendo: Deus, o Senhor disse que está comigo. Deus, eu não vou temer o inimigo. Deus, eu não vou temer o diabo. Deus, eu não vou temer a consequência. Deus, eu não vou temer, Senhor, a oposição. O Senhor está comigo. Ponto final. Você acha que Deus falou isso a Jacó enquanto Jacó vinha? Ou enquanto Jacó ia? Jacó estava no trajeto de ida, não de vinda. Deus o lembra dizendo: eu vou lhe trazer. Irmãos, e o retorno de Deus na nossa vida nunca será um retorno de miséria. Sabe o retorno que nós esperamos de Jesus? Não será para a condenação da igreja, mas será para a sua honra. O Senhor lembrou a Jacó: eu vou lhe trazer, eu vou cuidar de você. Isso tudo para colocar em Jacó, sabe o que? Consciência. Bate no peito e diz: eu preciso ter consciência. Bate no lado: eu preciso ter consciência. Irmão, quando você não tem consciência dos fatos, das coisas, amado, você sofre. Deus estava tratando Jacó pela consciência. Agora, sabe o bonito de tudo? É que quando tudo passa naquela manifestação, venha comigo, versículo 16, aleluia. Quando Jacó acordou do sono, que pensou ele sono, hein, irmãos, que sono, disse Jacó: sem
duvidar, ou sem duvidar, o Senhor está neste lugar. Sabe o que é isso, amado? Quando Jacó desperta de tudo, quando acabar este culto hoje aqui, agora à noite, você precisa ir para casa sem dúvida. Deus falou comigo. Hoje foi o melhor culto da minha vida. Sabe por que é o melhor culto, irmãos? Porque o melhor culto para mim é aquele que eu sou alcançado. Eu vou dizer de novo para você: o melhor culto da sua vida é o culto em que você é alcançado. E Deus está aqui hoje alcançando a tua vida, alcançando os teus planos, alcançando os seus projetos, querido. O melhor culto é esse, quando nós somos atingidos. Por quê? Pela palavra. Quantos aí foram atingidos pela palavra? Amados, se tem alguém que está absorvido da palavra, você tem. Aonde está o segundo aí? Jacó desperta e ele vê que aquele lugar realmente Deus se manifestou. Pega a pedra que está sobre a sua cabeça, debaixo da sua cabeça, que ele havia usado como travesseiro, coloca agora nos seus pés, pega óleo, derrama sobre ela e consagra dizendo: Betel. Nós precisamos nos consagrar ao Senhor diante da verdade que a nós é revelada. Eu vou lhe dar uma pedra preciosa essa noite. Toda a área da sua vida, quando for alcançada em um culto como este, em que a revelação da palavra chegar para você, preste atenção, consagra aquela área da sua vida e diz assim: essa área é Betel. Sabe o que quer dizer Betel? Casa de pão, casa de provisão. Ou seja, não tinha. Eu recebi verdade para essa área. Não importa. Não importa a área em que você vai alcançar. Consagre hoje, porque nunca mais você vai sofrer o dano que você não sofreu. Betel, casa de pão, casa de provisão, ou lugar da provisão. Áreas de nossas vidas, irmãos, quando chega a luz da palavra, quando entra o conhecimento, o que é que eu vou fazer? Entrou conhecimento, amados, irmãos, irmãs, igreja, chegou conhecimento, nunca mais o conhecimento tem que ir embora. Agora depende de quem manter esse conhecimento? De Deus. Ah, Senhor, tu sabe que eu preciso. Irmão, não olhe mais assim não, que isso é dúvida. Você quando ora: Pai, tu sabe que eu preciso. Irmãos, eu concordo com você. O único que não sabe o que você está precisando é você. Porque, querido, se você sabe que Deus já sabe, que não é coração, o Senhor sabe. Rapaz, se Deus já sabe, você vai ficar lá chorando para quê? Para tentar convencer, para poder falar: Pai, você. Não, amado, Deus já sabe. O único que não sabe é você. Então, que não é você, querido irmão, ouvinte da palavra nessa noite, ouvir, ficar lá falando que Deus já sabe. Ora diferente, declare palavras diferentes. Deus, eu sei que você já sabe. Quero me posicionar também que eu já sei. E o único aqui que agora não sabe é o diabo. Vai ficar sabendo agora. Sai do meu caminho para poder tirar, porque eu tenho, porque eu posso, porque eu sou, e eu sou mais do que vencedor por aquele que me amou primeiro. Aleluia. Você precisa saber que Deus já sabe. Não é ficar lá orando para Deus saber, não, irmãos. Jacó conclui aqui essa mensagem. Nós já vamos orar. E ele diz assim: que ele fez um voto.
E no voto, ele reafirmou com Deus que sabia do que Deus havia lhe dito. Sabe, irmãos? Sabe, queridos, que quando Jacó ele se depara agora diante de coisas que ele vai enfrentar, ele faz uma oração de consciência. A única coisa que eu quero me expressar, eu, pastor Rubens, esse culto está sendo até gravado hoje, deve estar na rede, deve estar acessível para outras pessoas ouvirem. Eu quero me posicionar que eu, pastor Rubens, Rubens Lima, quero dizer que a única coisa que no texto, a partir do versículo de número 20, que eu não concordo é com a frase dizendo: se Deus for comigo. É a única coisa que eu não concordo, porque alguém que acabou de ouvir o que Deus havia falado, se levantou com ânimo e refalou tudo que tinha ouvido de Deus, ele só foi lembrado e ele fez um posicionamento dizendo: Deus, eu estou sabendo que você vai ser comigo. Deus, eu estou ciente que você vai me guiar. Deus, eu estou ciente que roupa não vai faltar, água também não vai faltar, e aonde eu for, tudo vai prosperar, tudo vai acontecer para que eu seja beneficiado. Querido irmão, preste bem atenção, a palavra de Deus, ela é franca. Deus disse a Jacó, Deus falou a Jacó, amado, e Jacó agora ora, e ele diz assim: levantar-me-ei, e quando o Senhor me levar de volta à casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e de tudo que o Senhor me der, certamente darei o dízimo. Jacó faz um voto, irmãos, e esse voto é um comprometimento que agora ele assume diante de Deus. Sabe o que ele está assumindo? Dizendo: Deus, o Senhor é quem faz todas as coisas darem certo na minha vida. Deus, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, tudo que eu estou granjeando nesse caminho, foi o Senhor quem me deu. Então de tudo eu te darei o dízimo. De tudo, Senhor, eu vou fazer como eu consagrei o lugar ou o local chamado antes ou dantes luz e agora Betel. Eu vou consagrar também coisas da minha vida. Eu não quero somente, Senhor, consagrar coisas de uma forma artificialmente. Eu, a partir de hoje, estou dizendo que tenho comprometimento com o Senhor, e de tudo que o Senhor me der, de tudo que o Senhor me prosperar, de tudo que eu ter, de tudo que eu me mover, vai ser consagrado para o Senhor. Sabe o que resulta, irmãos, lá na frente? Você já deve saber da linda história de Jacó com Labão. O projeto de Deus, irmãos, quem tem a bênção, preste bem atenção, porque agora é para você que tem a bênção. Quem tem a bênção não perde tempo. Eu vou explicar para eu concluir e nós orarmos. Quem tem a bênção não perde tempo. Jacó, ele trabalha para Labão em prol de um objetivo durante 7 anos. Irmãos, além de ser abençoado durante 7 anos, com um objetivo que ainda não era o que ele desejava, ele se submeteu mais 7 anos, e para ele não foi de dor, porque todo dia ele tinha consciência que a bênção estava sobre ele. Todo dia quando você levantar, todo dia que você respirar o ar, queridos, tenha consciência, você é alguém que carrega a bênção do Senhor na sua vida. Mais 7 anos de prosperidade. Ele conquistou o seu objetivo, e diz a Bíblia que todos os dias ele enriquecia. Olha as histórias lá das ovelhas. O rebanho daquele homem se tornou imenso.
Se coloque em pé em nome de Jesus, vamos orar a palavra. Glória a Deus. Nós precisamos, irmãos, queridos, entender que a palavra de Deus, ela é orientação para a nossa vida. Aleluia. Você pode colocar a mão no seu peito, por favor. Eu quero que você feche os seus olhos neste momento. Você declare comigo: Senhor Deus, nesta noite o Senhor trouxe uma palavra para que eu tenha consciência. E eu estou aqui, Senhor, com a minha consciência tratada pela palavra. E a partir de hoje eu estou dizendo para mim mesmo que eu não vou parar, eu vou prosseguir, porque o Senhor está comigo, o Senhor estará comigo, e eu tenho aquilo que o Senhor disse que eu teria. Eu sou aquilo que o Senhor disse que eu seria, e eu posso aquilo que o Senhor disse que eu poderia. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por tudo que tenho, por tudo que sou e por tudo que posso. E a partir de hoje, a minha vida será aquilo que você deseja para a minha vida, em nome de Jesus. Pai, obrigado, Senhor, por esta palavra. Te agradecemos, Senhor, te louvamos, Pai. Te agradecemos, Senhor. Obrigado porque nós temos, Pai, a condição da palavra. Obrigado, Senhor, porque nós podemos, Senhor, nos mover esta noite. E eu te agradeço, Senhor. Aleluia. Aleluia. Te amamos, Jesus. Te amamos, Senhor. Você pode agradecer a Ele pela palavra. Você pode agradecer a Ele pelo que Ele disse, pelo que Ele falou para você. Meu melhor amigo.